Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal JWDev, aqui é Jaiko falando. E no último vídeo eu falei que essa série te transformaria em um mestre Jedi do RX. Então já se inscreve aí no canal para se juntar à nova Ordem Jedi e deixa o seu like no vídeo. Me ajuda aí enquanto eu rodo a abertura. Falou! Bom, antes de iniciar o nosso papo aqui sobre subjects, eu queria falar um pouquinho sobre as subscriptions, né? Porque ela vai completar um pouco o que a gente falou sobre observables e também porque é bem rápido, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar esse trecho de código da parte das promises, tá? Subscriptions é a forma que você tem de poder se inscrever em um canal, em um observable, né? A gente ainda não, talvez não tenha usado o termo stream aqui, mas quando eu falei lá sobre programação reativa, sobre fluxo de dados, isso é um stream de dados. Basicamente é a forma mais comum de stream de dados que a gente conheça, talvez sejam os vídeos aí no YouTube mesmo, né? Então, todo o RX trabalha nesse conceito de stream de dados, os fluxos de dados. Um observable é um fluxo de dados. E a forma como você tem de se inscrever para receber esse fluxo é através das subscriptions, né? O subscribe. E o método subscribe, ele recebe três parâmetros, tá? O primeiro é o próprio valor emitido pelo observable, ok? São três callbacks, tá? O segundo callback é um callback de erro, e aqui eu teria um erro. E o terceiro parâmetro é o complete. Ele não recebe nenhuma propriedade, mas ele indica que o seu observable acabou. A gente tem os casos, como a gente tinha falado, dos observables finitos, né? Que eles acabam, e tem também os infinitos. Porém, se algum deles for do tipo finito e que vai ser completado, a gente pode receber um aviso de que ele foi completado através desse terceiro callback aqui. Então, vamos colocar assim. Como é que faz para a gente emitir esses tipos de valores? Então, a gente estava usando aqui basicamente só o next, né? Vamos fazer da seguinte forma. Depois de 5 segundos, a gente vai colocar aqui assim, ó. Em vez de set timeout, vamos ter um set interval, que ele vai emitir next a cada 1 segundo. E depois de 5 segundos, ele vai emitir um complete. Aí não tem parâmetros, então complete. Aí eu vou colocar aqui, para evitar o memory leak, só para a gente fixar na cabeça. Interval e aqui um clear interval. Beleza? Vamos ver como é que fica. Então a gente tem os nossos valores sendo emitidos, né? Pera aí, deixa eu colocar aqui melhor. A gente tem sempre a emissão de 1, vou colocar um let e mais. Então vamos lá, a gente tem os observables sendo emitidos e depois de 5 segundos o que a gente teria seria ele sendo completado. Então quando a gente emite um complete aqui, ó, né, ele vai cair nesse próximo callback aqui do subscribe, que é o subscribe que indica que ele foi completado, ok? Da mesma forma, se a gente tivesse um erro aqui, a gente pode emitir um erro e passando um erro 5 e o erro foi emitido, ok? É interessante perceber também que quando um erro acontece, ele finaliza o nosso observable. Isso aqui acaba, tá ok? Ele não cai no complete aqui, cai no erro, mas eu observo a subscrição acaba. Eu não tenho mais valores sendo emitidos. Uma outra forma de receber esses três callbacks é através de um objeto literal. Eu poderia passar aqui um objeto literal, onde eu teria algumas propriedades. Teria propriedade next, error, complete. Isso funcionaria da mesma forma. Vamos ver.
Então eu teria os meus next sendo emitidos, né? E quando desse o erro ele cairia aqui da mesma forma. Se fosse complete, funcionaria do mesmo jeito, completado. Beleza? Uma outra coisa que a gente chegou até a ver é que a partir do momento em que a gente tem uma subscrição, ele retorna o tipo subscription, né? E com isso a gente pode se desinscrever de um canal e parar de receber as notificações dele. Então vamos pensar o seguinte, a gente pega a nossa inscrição e consegue fazer um unsubscribe depois de 3 segundos, ok? Então a gente tem observable 1, 2, 3 e parou a nossa subscrição, ela acabou. Quando a gente finaliza uma subscrição, percebe que nenhum desses dois métodos é executado. A subscrição acaba, mas nenhum desses dois métodos é executado, tá? Então é importante se observar também. Agora, uma outra coisa que as subscriptions podem fazer é o seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui um observable, observer 1, observer 2. Tá? Eles vão ficar emitindo valores intercalados. E aqui a gente vai pegar e fazer a subscrição do 1, ok? E também vai retornar essa subscrição e fazer o unsubscribe. Nós podemos aqui também, com o retorno da subscrição, poder fazer uma cadeia de subscrições. E aqui a gente teria um método add a partir do subscription. Eu poderia ter uma outra subscrição aqui para o nosso observable 2. Aqui vamos colocar assim, observable 1 e observable 2. E aqui a gente poderia fazer da seguinte forma, subscription 1, subscription 2, subscription 1, subscription 1. A gente poderia unir essas duas subscrições para que quando a gente se desinscrevesse simplesmente da primeira, a segunda automaticamente também perderia sua subscrição. Okay, vamos testar isso aqui. Então a gente teria lá os dois observables emitindo valores intercalados, e quando a gente se desinscreveu do primeiro canal, percebe que aqui ó, só se desinscrevemos do primeiro canal, e ele consegue se desinscrever do segundo também, porque a gente adicionou. Opostamente a isso, a gente também tem um método remove, tá? E para poder tirar alguém dessa cadeia de subscrição. Subjects são um tipo especial de observable. Enquanto os observables eles são, por padrão, unicasts, mas podem vir a ser multicast, os subjects sempre serão multicasted, né? Eles sempre têm o estado compartilhado. E os subjects também, ao mesmo tempo em que são observables, eles são observers também. Isso na prática diz o que para a gente? Eu vou pegar aqui e apagar esse trecho, ok? Eu vou substituir isso aqui por subject. Aí a gente pode ter aqui uma constante sub igual a new subject. Ok, assim eu inicio um subject. E lembra que para iniciar um observer, a gente fazia um observable create, e lá dentro a gente tinha um observer que poderia emitir dados? Então, como eu falei que os subjects são observables e também observers, a gente pode emitir dados aqui do lado de fora de um subject, ok? E como o estado deles são compartilhados, nós podemos muito bem chegar aqui e nos subscrever no canal, e os dois vão ter um estado compartilhado, vão receber as informações ao mesmo tempo. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. 2, 3 e 4. Não, perdão. Isso aqui viria aqui embaixo, tá, pessoal? E a gente já vai entender o porquê. Então vamos ver como é que fica. Olha lá. 1, 2. No observable 1 e no observable 2. No 1 e no 2. No 1 e no 2. No 1 e no 2. E sempre os valores. A gente não teve aquela situação de chegar só no 1 e só no 2. Não. Cada uma das emissões saem para os dois subscritos e depois ele vai drenar o próximo valor. E por aí vai. A gente pode também aqui emitir um erro
da mesma forma, e também a gente poderia emitir um complete. Ok? Então os subjects acabam parecendo muito com os event emitters, né, do próprio Node, em que a gente vai lá instanciar um event emitter, depois a gente tem um escrito no tipo de evento e pode enviar algum tipo de fazer emissões naquele event emitter. É bem parecido se for pensar, né? E também, olha, presta atenção que isso aqui é bem bacana. Enquanto o nosso subject ele também é ele também é um observer, perceba que o padrão de objeto que ele tem, que ele recebe um método next, um error e um complete, casa perfeitamente com esse tipo de objeto que um subscribe pode receber. Então eu poderia fazer da seguinte forma aqui, eu poderia criar aqui uma constante observable, emitiria aqui os meus valores e poderia fazer a minha subscrição aqui no meu subject, só que dessa vez eu poderia fazer da seguinte forma, eu poderia me inscrever no meu observable e como a gente viu que as interfaces são compatíveis, eu poderia fazer com que as emissões do meu observable fossem transmitidas para o meu subject, ok? Então, eu passo o meu subject aqui para baixo, as emissões acontecerem logo aqui embaixo, e eu receberia todas essas emissões também aqui no meu subject, né, na minha subscrição. Vamos ver como é que fica. Olha lá, a gente tem todas as emissões já aqui, as emissões do Observable 2, ok? Todas elas aqui. Essa também é uma forma de se trabalhar bem bacana. Agora, por que eu joguei isso aqui para baixo, né? Por que eu joguei para baixo e não fiquei lá em cima? Lá? O que acontece? É que os subjects, eles emitem valores independente de quem está ouvindo, entendeu? Diferente esse é aquele comportamento multicast também. Independente de existir, eles não são lazy, independente de existir ou não um subscriber, ele vai emitir aquele valor. Então, se eu me inscrevesse aqui, vamos voltar esse código aqui um pouquinho. Então, eu teria minha subscrição aqui e poderia pegar essas emissões e fazer ela aqui em cima, né? Ou seja, quando ele chegar aqui, ele já vai emitir esses valores e depois eu vou me subinscrever. Vamos ver o que isso dá. Olha lá, eu não tenho ninguém, emissão de ninguém, porque é exatamente aquilo que eu te falei. Todos os valores já foram emitidos e só depois é que eu me inscrevi, então eu perdi esses valores. E se a gente quisesse realmente receber esses valores, como é que a gente poderia fazer? Então, para isso existem outros tipos de subjects. Na verdade, existem 4 tipos, que são os subjects simples, a gente tem os behavior subjects, os replay subjects e os async subjects. Mas sobre esses outros 3, a gente vai falar só no próximo vídeo, tá? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, até a próxima.